Vou falar sobre a fé, mas numa visão espírita, lógico. A gente vai ver que a fé tem muitas nuances, né? A palavra fé, ela pode receber vários sentidos dentro da nossa cultura, dentro do contexto onde ela é utilizada. Mas eu já posso dizer de antemão que acredito que todo mundo que está aqui hoje com a gente já está num ato de fé, né? Alguns com uma fé já forte na esperança de que a presença aqui na casa pode trazer algum benefício para si mesmo ou para aqueles que não são caros, né, para os nossos familiares. Ou mesmo curioso, né, aquele que ainda está titubeando assim, na fé, não sabe bem se acredita nessa história de espíritos se comunicando. Mas se está aqui, alguma sementinha já brotou, né, já está começando a crescer dentro dele uma vontade de confiar, de ver mais além. E é assim que a gente vai desenvolver esse tema. Eu vou pedir licença para iniciar, lendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né? O primeiro trechinho ali do capítulo Poder da Fé. Então, assim, retirado dos Evangelhos canônicos mesmo, né? Poder da Fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas na água. E tenho apresentado aos teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Os apóstolos disseram, né? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. E é esse texto que introduz esse capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Então a gente vai falar dessa fé. Será que alguém aqui já conseguiu transportar um monte daqui para lá? Difícil? A gente sabe que Jesus sempre falava numa linguagem figurada. Depois a gente vai tentar desenvolver um pouco essa ideia dessa montanha que precisa ser transportada pela fé, né? Mas antes de entrar mesmo no assunto propriamente dito, eu gosto de contar a história, né? E geralmente eu conto história da minha própria vida, que essas eu nunca esqueço, é mais fácil de contar, porque a gente não tem erro não tem o risco de contar a história errada e esquecer uma parte dela, né? Então, quando eu era criança, devia ter lá... Quantos anos eu tinha? Acho que uns 3 ou 4. Eu, como muitas crianças, sofria muito de dores de garganta frequentes. Não sei se alguém aqui já padeceu disso, ou tem algum filho que sofre de amidalite frequente. Era aquele sofrimento, né? Febrão, sempre lá, passando mal. Minha mãe já cansada, né, daquele sofrimento todo. Aí decidiram então que iam me operar mesmo. O médico falou que indicou a operação. Minha família estava um pouco resistente, né? Mas não adianta, esse menino está sempre doente, vamos operar. Isso causou um trauma enorme para mim, porque eu consigo lembrar disso, devia ter uns 3 anos e meio, sei lá. Eu lembro que meus pais falaram assim que iam me levar para ver patinhos. Já aconteceu isso com vocês? Os pais vinham com uma historinha assim para... nós vamos levar você para ver os patinhos lá, tem um laguinho e tal. E realmente, meus pais não estavam me enganando totalmente, sabe? Era meio enganação. Porque no hospital tinha mesmo um laguinho, que eles juram de pé junto que tinha patinhos. Mas para a infelicidade da criança, a gente chegou lá e não tinha patinho no lago. Você imagina o tamanho da decepção do menininho lá de 3 anos e meio chegar no hospital, não ter patinha nenhum no lago, e ele parar numa maca lá que vai ser levado não sei para onde para passar a faca nele. Então, eu demorei para perdoar meus pais com essa história. E o fato é que eles fizeram uma remoção das amígdalas, né? Eu não tenho mais amígdalas, sou desamidalado, como muitos por aí. Mas a cirurgia teve um complicador. No meio da cirurgia,
um vaso se rompeu, eu comecei a ter um vaso grande, né, se rompeu, eu comecei a ter uma hemorragia interna. E minha mãe viu que eu estava passando mal, né, e não entendia, e minha mãe preocupada e falando para as enfermeiras, não, é normal, né, ele acabou de passar pelas... Não, esse menino não está bem, esse menino não está bem. Minha mãe começou a ficar preocupada. E minha mãe, na época, era muito católica. Nós não somos espíritas de berço, né? Até já contei a história aqui em outra palestra que nós viramos espíritas. Mas, na época, minha mãe era muito católica. E ela fez uma promessa. Ela lembrou que tinha um padre, numa cidade lá de São Paulo, chamada Tambaú, que curava, né? E prometeu que se eu fosse curado, que ela ia pagar uma penitência, né? Lá em Tambaú e tal. E o fato é que, né, minha mãe, de tanto infernizar as enfermeiras, elas chamaram a equipe médica e realmente eu estava tendo uma hemorragia interna, eu estava morrendo. E me levaram às pressas lá e me salvaram, estou aqui hoje, né? Aí minha mãe foi pagar essa promessa. Tambaú, uma cidadezinha pequenininha. Meus pais, fomos eu, meu pai e minha mãe lá em Tambaú, que ela ia até o túmulo do padre, né? Pagar a promessa lá porque eu tinha sido salvo. E conta a minha mãe, que isso eu não lembro. Diz que nós chegamos lá na cidadezinha de madrugada, porque meu pai não conhecia bem como que era e calculou mal o tempo lá. A gente chegou tarde na cidadezinha. E não sabia onde conseguir pouso, nada, né? E daí diz que bateram lá, indicaram na rodoviária uma pousada. Chegaram lá na pousada, bateram na porta, vi atender um senhor com um pijama. Tava todo manchado de... Sabe aquelas manchinhas de sangue, assim, de picada de pulga? Ui. Diz que a minha mãe viu aqui e falou, não vamos ficar aqui não. Aí ela falou, vamos para outro lugar. Mas vamos para onde nessa hora da madrugada? Não, vamos para outro lugar. Começaram a perambular lá, uma cidadezinha bem pequenininha, não sei se alguém conhece, no interior de São Paulo. Estavam perambulando, aquela solidão danada, ninguém na rua. Meus pais já quase pensando em voltar para a pensão Pulguenta lá. E esse que aparece uma menininha, do nada. Essa é uma menininha lá. E perguntaram pra menininha o que ela tá fazendo sozinha na rua. Eu falei, eu tô esperando meus pais. Aí eles falaram, e ela perguntou, e vocês estão fazendo? A gente tá procurando uma pensão. Eu conheço uma pensão. Aí, vem comigo. A menininha levou eles lá pra pensão. Chegou lá numa pensão ótima, né? A gente ficou super bem hospedado. E quando eles foram se despedir da menininha, a menininha sumiu. Ninguém sabe, né? Se sumiu porque correu, se sumiu porque, né, era ser de outro mundo. Mas o fato é que nessa viagem toda teve várias situações assim, digamos, de coincidência, né? Que foram levando a gente para um caminho confortável, para tudo dar certo. E minha mãe pagou lá a sua promessa. E essas e muitas outras histórias foram fortalecendo na minha família a certeza de que a gente não está sozinho nesse mundo, né? Mesmo naquela cidadezinha deserta, ali, isolada. Parece que uma força superior age, às vezes através mesmo de um outro ser vivo, né? Na maioria das vezes age através de outro ser vivo, vocês já perceberam isso? A gente pede ajuda para Deus, né? Oh, Deus, me ajude, pelo amor de Deus. Nossa, estou confuso aqui, estou precisando de um apoio. E daí a gente espera que vai vir uma voz do além, assim, né? Vai abrir os céus e vai falar, faça isso, não é isso que a gente geralmente espera. E a ajuda vem do amigo mesmo, né? Do parente, do irmão, do colega de trabalho, que às vezes vem te dar uma dica e a gente não ouve, né? A gente está esperando aquela voz sobrenatural vir dar solução para os nossos problemas. Mas muitas vezes parece que essa força superior age através dos nossos companheiros mesmo, daqueles que vivem com a gente. E a menininha provavelmente era encarnada. A maioria dos fenômenos que a gente pensa que são do mundo espiritual são daqui da matéria mesmo. Mas o fato é que isso aconteceu. Uma outra história, né, antes da gente falar de estudo mesmo da fé, aconteceu comigo quando eu era recém-formado. Acho que muitos sabem aqui que eu de profissão sou dentista. E dos meus irmãos, sabe Deus por quê, eu fui o único que me... minha irmã recentemente se formou em Direito, mas demorou bastante tempo. Naquela época que eu era jovenzinho, só eu na minha família tinha feito um curso superior, né? E a minha avó materna morou muitos anos com a gente, e ela já havia falecido há algum tempo. E um dia eu estava recém-formado, voltando lá do trabalho no posto de saúde. Cheguei em casa cansado para almoçar, porque eu trabalhava de manhã no posto de saúde, à tarde eu trabalhava no consultório. Aí voltei cansado do posto de saúde, deitei um pouquinho no tapete da sala, assim, falei, vou tirar aquela sonequinha de 10 minutos, né? Aí fechei os olhos assim. Você sabe aquele estágio que você começa a querer dormir, mas não está dormindo? Vocês já passaram por isso, né? Estava assim, quase querendo dormir. De repente eu senti uma presença, não vi nada. Eu senti que tinha alguém do meu lado, né?
E perguntei, quem está aí? Aí me respondeu, e na hora eu já reconheci, era minha avó materna, né, desencarnada. Falou, ah, é a vovó. Aí eu comecei a chorar, chorava, né, e pedia desculpa pelas traquinagens que eu fiz para ela. E daí ela falou, não chora não, eu só vim aqui para te dar um abraço, porque eu não cumprimentei meu neto que virou doutor. Então ficou faltando isso, eu quero te dar um abraço, te dar parabéns. E daí eu acordei daquele, né, torpor assim. Já a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão no rosto para ver se eu estava chorando mesmo, né? Não tinha uma lágrima, meu rosto estava sequinho, porque eu estava chorando lá de lá, né? Eu falei, caramba, foi muito real isso. E fiquei sentindo aquele abraço da minha avó o dia inteiro. Então, são experiências desse tipo, um tanto quanto subjetivas, né? Qualquer descrente pode confrontar, né, o que a gente acredita, falar, você está viajando, né, na maionese. Mas essas experiências vão fortalecendo a confiança de que existe algo além, né? de que nós não estamos sozinhos, de que existe uma força superior que cuida da gente. E não são só, você não precisa ter nenhuma experiência mediúrica, nenhuma experiência, né, sensitiva, para também desenvolver essa confiança, essa esperança. Às vezes isso pode ser desenvolvido também através da observação, né? Se a gente começar a observar a vida como ela se desenvolve, quantas vezes a gente... Parece que algo externo a gente nos conduz por um caminho mais seguro, né? Por um caminho confortável. A gente começa a desenvolver essa esperança, essa confiança, essa crença mesmo de que a gente não está sozinho. Bom, quando eu fui pesquisar sobre o tema, eu sempre gosto, a primeira coisa que eu faço é ver o significado da palavra. Eu gosto bastante porque por trás da tal da etimologia, né, que é o estudo das origens das palavras, a gente encontra muita história curiosa e bacana, assim, que estimula o estudo, né? Então, quando eu fui pesquisar, alguém sabe de onde vem a palavra fé? Já estudaram isso? Não? Eu também não sabia. Fiquei sabendo através dessa pesquisa que eu fiz para a nossa conversa aqui. Então, fé vem do termo latim fides. E, curiosamente, fides não significa crença, não significa nada disso. Fides vem de fidelidade. Então, a palavra fé, na sua origem, ela tem a ver com fidelidade, né? Ser fiel. E por que essa questão da fidelidade? Porque aquele que crê, ele crê sem precisar de comprovação. Né? Na origem da palavra fé, não estava implícita a necessidade da comprovação da evidência material, né, para que a crença se estabelecesse. A crença vem de um ato de fidelidade àquele que nos dá a fé, né? A fidelidade àquele que nos dá a confiança. Então, fidelidade a Deus, por exemplo, ou fidelidade a uma ideologia política, né? Ou fidelidade a uma religião, ao cristianismo, ou ao islamismo, né? E vejam como muitas vezes essa fidelidade, essa fé cega, vamos dizer assim, nos leva a atos um tanto surpreendentes, né? Como tirar a vida de um outro ser humano. A gente está vendo isso ali nos atos terroristas, né? Muitos afirmam que são motivados por uma fé religiosa, né? Uma crença de que fazendo aquilo, eles estão fazendo o bem e vão ser recompensados por isso. Então, essa crença cega está implícita no sentido primeiro assim, da palavra fé, e esse significado está muito presente, né? Da fé cega, dessa fé que é uma confiança que não necessita, prescinde de qualquer comprovação, né? Quase um sentimento, aliás, é um sentimento, né? É um sentimento de fé. A fé também ela assume outros significados num contexto social. Então, alguém lembra de mais algum outro significado de fé? Você vê que uma palavra, como a linguagem ela é frágil, né? A gente pode ser pego em várias peças aí. O meu papel, por exemplo, hoje de falar com vocês é um papel extremamente arriscado, vamos dizer assim. Quando a gente conversa com outra pessoa, a gente implicitamente está se submetendo a um risco. Porque as palavras elas são frágeis, as palavras nem sempre... Quando você usa uma palavra, dependendo do contexto, ela pode adquirir um significado totalmente diferente, né? A fé também, dependendo do contexto, ela assume significados diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de má fé, a gente vai falar desse termo, má fé. O que significa má fé? Quando alguém age intencionalmente
querendo prejudicar outra pessoa, né? Então ele usa de um artifício, mas conscientemente, porque às vezes a gente faz uma besteira lá e prejudica o outro, mas nem está pensando que está prejudicando, né? Faz sem querer. A nossa fragilidade humana é assim. Fala qualquer bobagem lá e, né, o outro se ofende, mas não é má fé, né? Ou você esquece de devolver uma coisa que é de alguém, né? Você não está roubando, não é má fé. Mas muitas vezes a pessoa age com a intenção mesmo de prejudicar. Daí isso, na nossa linguagem, na língua portuguesa, má fé é considerado prejudicar intencionalmente, né? Assim também a gente usa o termo boa fé, não é? O que é boa fé? Agir de boa fé. Aquela pessoa que age de forma idônea, honesta, né? Que está agindo de acordo com o bem, de acordo com a honestidade. É uma boa fé. Também tem a fé pública, né? Quando o magistrado lá diz que dá fé, né? Dou fé. Já ouviu esse termo? Tabelião, né? Tabelião, né? Quando registra, né, um certificado, alguma coisa, ele dá fé. Então também a fé assume esse sentido de estar de acordo com o verdadeiro, né? Então quando dá fé é porque ele está certificando de que aquilo é verdade. Isso dá uma segurança jurídica para quem quer que vá se utilizar desse documento. Então, a gente vê que a fé assume diversos significados. No Espiritismo, aí vem mesmo, né, o prato principal aqui da história, né? Como é que a fé fica no contexto espírita, né? Então Kardec tem uma frase célebre que fala sobre a fé. Alguém lembra qual é? Essa frase eu decorei já faz bastante tempo que eu acho bonita, né? Ele fala assim: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uma frase forte, né? Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando Kardec coloca essa frase no contexto espírita, ele já coloca aí uma polêmica danada, né? Porque para muitos filósofos, fé e razão não se misturam. É que nem água e óleo, né? Se você tem fé, não carece de razão. Não precisa ter razão. Quem tem fé acredita e ponto final. Assim ou é em muitas religiões, não é verdade? Por que você acredita nisso? Não, porque está escrito. Mas o que quer dizer? Não sei, está escrito, o pastor falou assim, o padre falou, né? E acabou. Eu acredito. Ou eu sinto, né? Não, eu sinto que é assim. E ponto final. Mas Kardec coloca essa pulga aí no contexto da fé, que ele fala que a fé, ela se torna forte, inabalável, quando ela consegue encarar a razão. Então ele mistura a fé com razão. E isso dentro da filosofia já dá bastante pano para manga. Então quando a gente fala de fé no contexto espírita, a gente já está falando de um sentimento de confiança, a palavra continua atrelada a esse sentido de confiança, né? De crença, mas agora com esse componente aí que em outros contextos religiosos não existe, que é a confiança também lastreada pela razão, o raciocínio. E por que é assim? Se a gente for ver a história do Espiritismo, né, quem for lá estudar como que o Espiritismo surgiu, vai ver que na sua raiz os processos lógicos e racionais estavam muito presentes. Faz parte dessa nossa religião. Aliás, que não é só religião, né? Depois, quando eu comecei no Espiritismo, é engraçado. Eu quando era adolescente, a minha mãe me chamava de menino bully. Você sabe por que é menino bully? Para que serve bully? Café. Para pôr café, né? Então eu era menino de pôr café. Porque eu era muito questionador. E minha mãe falou, não, você é um menino bully mesmo, eu fico questionando tudo, né? Por que questionar tudo? E esse espírito questionador é muito comum entre os homens de ciência, entre os cientistas, né? E o Kardec, o Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, vocês sabem que Allan Kardec é um pseudônimo, né? Todo mundo que sabia? O nome dele era bem complicadinho, eu não sei nem pronunciar direito. Era Polité-Léon Denisard. Não sei se é Rivail ou Rivaio, cada um fala de um jeito, precisa consultar um francês mesmo para saber como é que pronuncia. Mas o nome dele era esse catatal aí, nome de nobre, né? Polité-Léon Denisard Rivail. E ele assumiu esse pseudônimo Allan Kardec porque no início do contato dele com as manifestações espíritas, um espírito que se comunica, o que se identifica como um mentor dele, era um espírito ligado ao druidismo, né? Aquela religião lá
dos antigos europeus, na região lá, né, dos celtas e tudo mais. E ele fala que numa outra encarnação ele tinha o nome de Allan Kardec. E daí ele assume o Allan Kardec como, numa outra encarnação que ele foi um monge druida, né, um iniciado druida, ele tinha esse nome e ele assume isso como um pseudônimo, né, porque ele começa a publicar seus primeiros livros. Então ficou Allan Kardec. E o Allan Kardec, ele era um cientista, ele era um professor, né? Ele era considerado um pedagogo. Até um dia uma moça aqui da plateia falou, não, que ele estudou com um outro cientista da Suíça, o Pestalozzi, que também influenciou muito a pedagogia, e eu falei que o Pestalozzi era pedagogo, ela ficou brava comigo, agora eu já sei que eu não posso falar que era pedagogo. Mas ele era um homem voltado para a educação, né? Por isso que às vezes a gente fala que ele era pedagogo. Naquela época acho que nem existia esse termo pedagogia, né? Mas ele era um homem muito voltado para a educação. E por isso, quando ele se deparou com os fenômenos espirituais, que estavam muito na moda lá em meados do século XIX, né? Na primeira metade do século XIX, estava muito na moda, como já foi moda também entre a gente aqui. Quem que nunca brincou com o copinho, né? Ou nunca pendurou a chavinha na linha? Nunca fizeram isso? Que bom, porque é perigoso, tá? Não faça isso em casa. Mas muito adolescente, né? Muita criançada já fez isso, né? De pegar o copinho, fazer pergunta, sentar em roda e botar a mão no copinho e ver o copinho se mexer, né? Naquela época na Europa, era muito comum eles fazerem isso nas festas. Então estavam lá, uma turma de amigos reunidas, né? Aí chegava uma hora da festa lá, o que eles faziam? Sabem? Já ouviram falar dessa história? Ah, vamos sentar em volta da mesa. Vamos fazer, né? A nossa amiga ali já mostrou, né? O fenômeno das mesas girantes. Os fenômenos das mesas girantes, elas têm uma ligação importante com os primórdios do Espiritismo, né? Foi de onde surgiu a inspiração para todo esse trabalho aí que o Kardec traz para a gente. Então era comum na Europa, nas festas, o pessoal se sentar em volta da mesa, né? Darem as mãos lá, se concentrarem e fazer pergunta para a mesa. E o que acontecia? Muitas vezes a danada da mesa se movimentava, sem ninguém empurrar nada. E isso foi tomando tal proporção, né, chegou a ser tão conhecido o fenômeno, que algumas pessoas da ciência começaram a se interessar e ver o que é. Sempre com no início assim, com muita incredulidade, né? Sempre querendo desmistificar, descobrir quem que empurrava a mesa, né? Kardec foi um desses que foi lá ver o que acontecia, ver por que a mesa se mexia, se alguém usava, né, algum artifício para movimentar a mesa, se tinha alguma linha amarrada. Ele queria, no princípio, os homens de ciência, eles vão com muita incredulidade, querem desmascarar, né, aquele dito fenômeno. Mas conforme ele foi tendo as experiências, ele foi cada vez mais se admirando e vendo que não, que ela se mexia mesmo. E daí que ele diz que chega uma hora que ele diz assim que não há um fenômeno inteligente sem que por trás desse fenômeno inteligente haja também uma causa inteligente. Ele chega a essa conclusão. E se aquela mesa se movimentava daquele jeito, tinha que haver... E outra, a mesa se movimentava seguindo uma lógica, então eles faziam perguntas, se for para a direita é assim, se for para a esquerda não, né? E a mesa se manifestava dessa forma coerente. Ele falou, não, se está se manifestando de forma inteligente, né, não é só um movimento qualquer, então não pode ser só uma força física qualquer, tem que ter por trás disso alguma causa também inteligente. E é daí, pesquisando isso e se aprofundando nos estudos desses fenômenos, que ele se deu conta de que eram espíritos que se comunicavam. E daí que surge o espiritismo. Então, por que conta essa história? Para mostrar que no contexto do espiritismo, essa observação, né, o raciocínio lógico, sempre esteve muito presente. Então, em tudo que a gente tem no que o espírito acredita, né? Vocês lembram lá dos postulados básicos? Então, existência de Deus, não é? O que mais? Imortalidade da alma, não é? Comunicabilidade dos espíritos, que é a questão da mediunidade, né? O que mais que tem? Você não esquece nenhum. Reencarnação. Pluralidade das existências, que é a reencarnação, né? O que mais? Pluralidade dos mundos habitados. São os 5 princípios básicos. A gente vai encontrar outros princípios acessórios, né? Que são importantes também. Mas esses 5, né? Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados, ou seja,
a gente não está sozinho no universo, né? Existe vida por aí afora. Esses 5 princípios, eles foram estabelecidos sempre acompanhando a comunicação dos espíritos, o que os espíritos traziam para a gente de lá para cá, mas dentro de uma lógica muito racional. Kardec sempre tentando, naquele processo de perguntas e respostas que foi construído o Livro dos Espíritos, né, o livro basilar da doutrina espírita, Kardec sempre tentava fazer pegadinha, né? Então ele colocava a pergunta de um jeito, depois do mesmo jeito ele dava mudado para ver se o espírito não se contradizia, né? E outro princípio que o Kardec usou para estabelecer a doutrina espírita foi o princípio da universalidade das comunicações. Então ele só considerava lá uma comunicação verdadeira quando ele descobria que em outros pontos, por outros médios, né, também aquele fato era dito da mesma forma. Ele não aceitava uma única comunicação, né? Ele procurava verificar dessa forma. Então foram princípios que ele foi trabalhando para que a doutrina espírita tivesse um certo caráter racional. Mas lógico que esse racional não é o racional da nossa ciência convencional, né? Se a gente vê a forma como a ciência tradicional, né, a ciência positivista, ela se manifesta, é um pouco diferente. Então é uma razão mais fria do que a razão que Kardec usou. Mas ele fez inferências muito baseadas na lógica, né? Kardec não aceitava assim cegamente aquilo que a espiritualidade colocava nas suas comunicações espirituais, ou aquilo que as manifestações expressavam. Então, uma manifestação, às vezes até física, né, de movimento de objetos, de materialização, ele queria entender isso nos seus pormenores para aceitar aquilo como uma verdade. Então, assim é a fé espírita, essa nossa confiança, a confiança que eu tenho, que eu vou chegar ali na maca, né? Alguém já esteve ali na maca alguma vez? Eu já tive, já precisei. Então, acho que quase todo mundo, uma hora ou outra, precisa, né? Então, às vezes a gente vai ali na maca, deita ali e deixa ali o médium, né, fazer o nosso diagnóstico, a gente se abre para o médium, confia nele e conta algo particular nosso, né? Nossa, é muita confiança, né? Você abrir o seu coração para uma pessoa estranha, né? Falar de uma particularidade sua. Essa confiança, ela se estabelece a partir do momento que a gente vai fortalecer no nosso coração a crença de que essa realidade espiritual existe mesmo, né? Que existe mesmo seres desencarnados que têm uma visão mais ampla do que a nossa, né, do que está acontecendo, e que são benfeitores e que podem nos dar algum auxílio, uma intuição, uma palavra de conforto, né? Ou mesmo uma energia que vai nos beneficiar. Como é que eu acredito nisso se eu não vejo? Alguém já viu sair alguma coisinha da mão quando você recebe um passe? São poucos, tem uns videntes que conseguem ver, né? Eu nunca vi. Mas tem vidente que vê. Mas a maioria não vê. E como é que você acredita que aquilo lá vai te beneficiar, né? Você vai sentar ali, vai ficar quietinho, fechar os olhos e vai sair uma energia do médium e vai te beneficiar. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente vê que você começa a ter comprovação mesmo, né? Por exemplo, como é que um ser humano, a gente pode dizer que foi um efeito placebo. Já ouviu falar de efeito placebo? O que é efeito placebo? É quando o médico te dá um comprimido de farinha, não tem nenhum remedinho lá, tem só farinha. Não sei que farinha seja remédio também, né? Mas tem só farinha lá no remédio. E você toma acreditando que aquilo vai te curar e aquilo te cura. Porque a fé também tem esse dispositivo, né? Quando você tem uma certeza muito forte de que algo vai acontecer, a montanha se desloca mesmo, né? Então essa crença, no Espiritismo a gente vai falar da fé humana e da fé divina, né? Então nesse aspecto de fé humana, eu tenho uma crença em mim mesmo, né? Ou uma crença no meu mestre, né? Num professor. E essa crença forte faz com que você atinja um objetivo, que você consiga algo, né? Um movimento difícil, às vezes num esporte, né? A fé também tem esse caráter, e a fé no remédio também. Tem muita fé que esse comprimidinho vai me curar, e é só lá farinha, né, compressada, e te cura, né? Então, ou você tem essa fé cega, ou você começa a fortalecer dentro de você, que realmente você vai estudando e vai vendo que na vida acontecem coisas que o mundo material somente não consegue explicar, e você começa a achar lógica nas explicações, né? Que vem lá da doutrina espírita, de um livro que foi psicografado, ele te explica que aconteceu assim, assim, assado, porque o espírito desencarna e acontece isso e aquilo, né? E você começa a ir lá para dentro com essa certeza de que um espírito benfeitor vai ajudar através do médium, né? Vai fortalecer aquela energia que todo mundo tem nas mãos. E é placebo quando é para o ser humano. Então quando você
aplica energia com as mãos num ser humano e ele melhora, você pode dizer, é porque ele acreditou, por isso que ele sarou. Mas e quando isso acontece com planta? E quando isso acontece com bichinho? Vocês já viram isso? Né? Os japoneses desenvolveram muito isso no Reiki, lá, aquela técnica que nada mais é também do que energia, magnetização através da imposição das mãos, né? Eles curam planta, curam bichinho. E daí? É placebo? A planta acreditou que ela ia ser curada? Né? Ou foi só a sua crença que curou a planta? Aí o cara totalmente descrente fala, não, é porque você acreditou, né? E daí diz que não existe energia coisa nenhuma, mas existe uma fé que cura. Isso não é energia, né? Mesmo que seja só a sua crença que fez a planta curar, não é uma forma de energia? E quando o médium vê essa energia tomar a forma de cores, né? De luzes, como é que fica isso? Então, a vivência desses fenômenos, e a gente vive isso diariamente, e não vive só dentro da casa espírita, não vive só quando vai tomar um passe, não vive só quando vai lá na maca, né? Passar por um atendimento mais intensivo. A gente vive no dia a dia. Se você observar, né, com cuidado tudo o que acontece, a gente começa a perceber que existem forças além da gente, além das pessoas que estão ali atuantes, né? Quem estuda psicologia sistêmica, por exemplo, e durante uma fase da minha vida eu me interessei muito por isso, nas constelações familiares, que são uma forma de terapia sistêmica, a gente vê muito presente essa força, eles chamam de campo. Na psicologia sistêmica eles não falam de nada de espiritual, porque a psicologia tem esse caráter mais científico, né? Embora a psicologia sistêmica não seja bem aceita na academia, né? entre os cientistas tradicionais, vamos dizer assim. Mas na psicologia sistêmica, essa energia espiritual que a gente conhece muito bem, eles chamam de campo, um campo senciente que atua e que liga as pessoas umas às outras. E que o que acontece com uma pessoa interfere na outra que não está em contato material. Na psicologia sistêmica, no experimento ali das constelações familiares, e um dia que tiver interesse de estudar isso, vai comprovar isso. Que essa energia que liga todo mundo, né, se manifesta o tempo inteiro. E está além da nossa racionalidade material, né, dessa nossa razão do corpo a corpo aqui. É algo que está além. E que a gente já acredita porque na nossa vivência a gente vê muito presente. Então, eu não preciso ir longe. Por exemplo, a minha esposa, ela fez uma cirurgia grave, uma cirurgia bastante delicada neurológica, retirou um tumor da coluna. E daí, para a infelicidade dela, ela levou uma cotovelada numa festa bem em cima do lugar onde tinha feito a cirurgia. O que aconteceu? Rompeu lá a membrana da medula e vazou o líquor, aquele líquido que fica ali dentro, e fez um tumor enorme, assim, ela ficou com uma bola enorme assim na nuca. E já estava desesperada, achando que ia ter que operar de novo. O neurologista falou, olha, vamos aguardar um pouco, às vezes o corpo fecha sozinho esse buraquinho, mas talvez, né, nós vamos ter que abrir novamente para tentar achar o buraquinho e fechar. Imagine, né? Eu já tinha feito uma cirurgia super difícil, super delicada, né? E agora com o risco de fazer nova... E graças a Deus não tinha tido nenhuma grave sequela, né? A cirurgia foi muito bem sucedida, mas agora com o risco de tudo de novo, né? Abrir, ter que confiar em Deus de novo e passar por tudo aquilo. Ela veio aqui no NAI, chegou no atendimento, o médium, a espiritualidade através do médium falou, olha, não se preocupe, minha filha. Vem aqui, quando volte a frequentar a casa e tal. Daqui a pouco nós vamos dar um jeito nisso, não vai precisar operar. Deu uma semana, sumiu o tumor. O médico neurologista foi examinar, ele não sabia o que falar. Ele falou, pois é, né, sarou. Ele estava admirado, porque ele não acreditava que ia sarar assim. Em uma semana sarou. Então são esses tipos de testemunho. A gente pode escolher, gente. Não digo assim que é irracional acreditar que isso foi só da crença da pessoa, né? O incrédulo pode falar isso. Aquele que não tem fé pode dizer, é porque ela acreditou que ia acontecer isso e aconteceu. Mas a gente que já vê que existem outros contextos atuando e que acredita que os benfeitores espirituais realmente existem, e acreditamos não só porque acreditamos cegamente, mas porque a gente lê a respeito e observa na nossa vida como as coisas acontecem, a gente tem a certeza de que isso aconteceu através da intervenção divina, por intermédio dos benfeitores, por intermédio da nossa fé também, porque Jesus dizia, né, que sua fé te curou. Se a gente também for refratário, a gente não abre o canal para que a espiritualidade benfeitora possa ajudar, né? É claro que a nossa confiança também ajuda, né? Isso a ciência comprova tranquilamente. Se perguntar a qualquer médico, ele vai
concordar que a pessoa que tem fé, ela tem uma chance de cura bem maior. Não só porque ela coloca a sua vontade, né? E a gente sabe, não sei se vocês já ouviram falar isso, o mundo espiritual, aliás, o universo, ele é todo formado por um fluido. Por que eles falam fluido? Porque não tem outro termo melhor para explicar, né? É um composto que não deixa de ser matéria, é matéria, mas não é essa matéria grosseira. É uma matéria mais sutil que a gente não consegue normalmente ver e também não consegue normalmente manipular. Mas ela está em toda parte. E foi dessa matéria sutil que as mentes superiores criaram tudo que existe. Então o nosso mundo, assim como outros mundos, eles têm lá, assim como a gente acredita que a nossa matéria é formada por átomo, essa partícula elementar, né? Os espíritos nos colocam que toda a matéria é formada por esse fluido que é mais elementar do que o próprio átomo. E que é um composto que é mobilizado, é manipulado através da força da mente. Então, o nosso corpo... Ah, eu agradeço, estou precisando mesmo. Como é que você percebeu? Estou falando pouco já. Obrigado. Então, essa matéria quintessenciada, nessa palavra difícil aí que a gente encontrou na literatura espírita, que nada mais significa do que uma matéria sutil que a gente ainda não consegue, com o nosso maquinário humano, com a nossa percepção humana, não consegue ver, mas que, segundo a comunicação dos espíritos, existe. Essa matéria é manipulada pela mente. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem arquitetar, né, grandes obras com o fluido cósmico universal, tal do FCU, né? E com esse fluido essencial, eles constroem aquelas colônias espirituais que a gente ouve falar lá nos livros psicografados, né? Por exemplo, o clássico Nosso Lar, lá de André Luiz, né? Aquelas estruturas todas, elas são mantidas por força mental. Então são os espíritos mais evoluídos que conseguem manter de pé aqueles prédios iluminados, né? Transparentes, como está descrito lá no Nosso Lar, que para muitos é ficção científica, né? Então, muita gente acha, até alguns espíritas, eu conheço alguns espíritas que não acreditam no Nosso Lar, acho que é tudo ficção. O espiritismo é só obras básicas. Essa coisa que Chico Xavier escreve, isso aí não é espiritismo, né? Mas vocês veem como é a fé, né? Eu quando li, eu tinha lá, acho que meus 16 para 17 anos, foi a primeira vez que eu li Nosso Lar. Eu li aquilo, e pra mim, assim, eu nem era, naquela época eu era um menino bully, né? Não sei se você lembra o que eu falei. Eu nem acreditava muito nas coisas. Mas para mim, quando eu li aquilo, me soa tão verdadeiro, eu não questionei em nenhum momento. É algo que estava dentro já, né? Uma semente que já estava plantada, talvez em outra vida. Mas eu li aquilo e falei, puxa, é isso então. Então tudo isso existe, né? E algumas pessoas nem... Né, isso aqui é conto de fadas, né? Só que vejam bem, né? Quem como eu era adolescente lá na década de 80 e leu Isaac Asimov, ou Carl Sagan, lembra desses autores? O Isaac Asimov, principalmente, né, escrevia vários contos de ficção científica e ele relatava o que está acontecendo hoje. Quem que ia imaginar naquela época lá que a gente ia ter telefonia celular, né, reunião via Skype, né? A gente não imaginava isso. Projeto de micronave para viajar para Marte, né? Tem tudo isso hoje em dia. E naquela época era coisa que se falasse isso, eu ia falar, isso aí é conto da carochinha, conto de fadas, né? E quando acreditava que a Terra era plana, e viu o louco do Galileu falar que era redonda, quem que acreditar nisso, né? Então, ainda hoje a gente passa por esse tipo de incredulidade por faltar mesmo recursos internos para entender aquilo como verdadeiro, né? Mas para mim, Nosso Lar era totalmente verdade. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, então é isso mesmo, né? Então tem toda essa história. Por conta disso, dessas verdades, para a gente fica muito fácil aceitar essas coisas que acontecem, que para alguns é dito como milagre, né? Então isso foi um milagre. Não foi milagre. Um dia a gente vai entender toda essa força que a gente tem, mental, que os espíritos usam lá para arquitetar as obras lá em Nosso Lar, em outras colônias, né? Ou que a gente utiliza sem saber. Quando a gente impõe a mão e deseja que aquela pessoa se cure, a gente está mobilizando o fluido cósmico universal. A gente está colocando a nossa vontade ali nessa matéria que existe, que a gente não consegue ver. A espiritualidade vem e coloca também a sua força junto ali, e aquilo vira um grande remédio e pode operar milagre, né? Milagre porque a gente ainda não sabe explicar.
Mas um dia a gente vai entender e vai saber explicar e vai ver que não é milagre. Que é tudo, tudo faz parte dessa realidade de seres espirituais que nós somos, né? Embora a gente ainda não consiga, muitos ainda não consigam sentir isso plenamente, né? Ainda muitas vezes fica a dúvida e daí volta a polêmica, né? Para algumas pessoas a fé com dúvida não é fé. Então, dependendo do contexto onde a gente estiver, em alguns contextos religiosos, se você tem um pouco de dúvida, você não tem fé. Isso aí é crença, não é fé. A fé não tem dúvida. Se tem fé, é aquela certeza absoluta. Mas no contexto espírita, a dúvida é aceita. Você pode ter fé, ao mesmo tempo ter um pouquinho de dúvida. Porque a gente sabe também que somos seres em construção. Tá? A gente não é ser acabado. A gente não está pronto. Então a gente já não está totalmente preparado para tudo. A gente está ainda nessa caminhada. Cada um vai, né, tendo as suas lições, recebendo as suas lições conforme a sua necessidade. E daí vem um outro ato de fé importante para o espírita, né? Aceitar, por exemplo, que a minha cruz é diferente da do outro. Né? Não é fácil, mas para o espírita é mais fácil. Às vezes, para uma pessoa que não tem a visão do espírita, é difícil encarar uma situação difícil na vida. E falar, por que eu tenho isso lá e meu vizinho não tem, meu irmão não tem? Por que eu tenho que carregar essa doença e o outro não precisa carregar? Né? Por que eu tenho que padecer tanto nessa vida e aquele cara lá que tem mau caráter não padece metade do que eu padeço? Não surgem essas dúvidas nas cabeças das pessoas? Na nossa, inclusive? Mas por que tanto sofrimento, né? E o Espiritismo fortalece essa nossa fé. Porque todo sofrimento tem o seu lugar certo. O endereço, o correio espiritual é eficientíssimo, né? Ele chega no lugar certo, não manda a correspondência para o endereço errado. Então, quando a gente recebe aquela carga de sofrimento, como é que o Espiritismo explica aquilo? A maioria das pessoas que carregam grandes sofrimentos é porque elas estão beneficiadas, na verdade. Elas estão preparadas já para receber esse sofrimento. Porque aqueles que não têm a menor condição de receber uma cruz, uma dor, uma dificuldade, Deus não faz isso com a pessoa. Ele deixa. Ele fala, não, vamos deixar esse irmãozinho aqui ter mais experiência na vida, para quando ele estiver preparado, ele receber a sua dose de desafio. Agora ele não dá conta. É que nem você pegar uma criancinha do primário e querer ir lá que ela vá fazer o curso superior. Não, você vai lá resolver equação integral diferencial, né? Não sabe nem fazer a tabuada ainda. Não dá, então Deus não vai gastar, né? Não vai gastar munição, vamos dizer assim, né? Deus não vai oferecer um desafio que ele tem certeza que a pessoa não tem condição de superar. Esses graves desafios que a gente tem na vida são como se fossem mesmo provas de curso superior, né? A pessoa que recebe um desafio muito grande na família, uma doença grave, né? Que precisa se sacrificar muito, é porque ela tem já mérito suficiente para passar por essa prova e ser aprovada ou reprovada. Porque também existe o princípio do livre-arbítrio, né? A gente não vai com certeza ser aprovado ou com certeza ser reprovado. O ser humano, quanto mais ele se desenvolve, mais liberdade ele ganha. E quanto mais liberdade ele tem, mais ele pode escolher entre o caminho certo e o caminho errado. Então, às vezes, a gente está com uma dificuldade muito grande, e para aquele que não tem todo esse contexto, né, todas essas lições que o Espiritismo nos traz, essa visão de mundo, aquilo pode significar uma injustiça, aquilo pode se transformar numa revolta, né? Ah, por que eu? Por que comigo? Por que não com o outro, né? Mas quando você adquire esse conhecimento, essa razão, isso te traz uma confiança, uma fé de que essas coisas acontecem para o nosso próprio bem. E você começa a encarar esses grandes sofrimentos, né? Essas grandes dores, como desafios. E você começa a desenvolver dentro de você o otimismo, a coragem, né? A esperança de que você vai superar tudo isso. Isso é fé dentro do contexto espírita. Então, às vezes, não é uma fé inabalável, né? Às vezes não é uma fé cega, porque muitas vezes nessa caminhada da dor, a gente titubeia, não titubeia? E é natural, mesmo sendo espírita, né? Quem que nunca chega num limite assim e fala, não aguento mais, né? Mas que raio de sofrimento, né? Chega, não aguento mais, né? E é natural, é humano isso, né? Mas daí os benfeitores vencem, a gente abre o canal e não, você tem capacidade, vai lá, você pode vencer. Senão você vai ter que repetir tudo de novo, né? Se não vencer agora, vai ter que voltar. Já que a gente acredita na reencarnação, né? Não supera a dor agora, vai ter que voltar e repetir a lição, que nem aluno de escola, né? Não aguentou, volta e repete.
Então, a gente recebe toda essa influência no sentido da superação. É assim que a fé espírita vai se estabelecendo. A gente é motivado a sempre estar superando os desafios, porque a gente acredita nesses princípios básicos. Que, primeiro, a vida não se acaba. O desafio está aqui porque lá na frente a gente vai ter algum ganho com isso, né? Ou vai ter que recapitular para ganhar mais para frente porque não conseguiu ganhar agora, né? A gente acredita que Deus existe, então a gente não está sozinho no desafio. Deus está presente, uma força superior. A gente acredita que a alma é imortal. Então, além de ser imortal, ela se comunica com a gente. Então existem seres que nos são caros, seres que nos amam, né? Que estão lá no plano espiritual influenciando, inspirando a gente para vencer a dificuldade. Não, vão lá, vão firme, não desistam, né? Tudo isso é estabelecido nessa plataforma racional, né? Não é aceito de graça. Então por isso o espírita, para ele fortalecer a sua fé, além dele ter esse desafio de se tornar um grande observador, e estar muito atento ao que acontece na vida, atento ao que acontece consigo mesmo, né? Vem a questão do autoconhecimento, atento ao que acontece nos seus vários ambientes de atuação, no seu trabalho, na sua família, né? Na sua convivência social. Ele tem que estar atento também ao estudo. Então o espírita, quanto mais ele estuda, eu me preparando para fazer essa conversa com vocês, com certeza muita coisa caiu para mim, assim, né? Eu estou falando para vocês, assim como quem quer ensinar, mas estou ensinando a mim mesmo também, porque eu preciso aprender. Então muita coisa do que a gente vai estudar cai, a carapuça serve, né? E a gente vai fortalecendo essa fé, fortalecendo essa confiança, que só é inabalável se encarar a razão face a face. Então não precisa aceitar cegamente. A dúvida é permitida, desde que seja uma dúvida saudável, que vai buscar entender melhor, né? Que vai buscar se aprofundar. Esgotei. Não sei se eu falei rápido demais, eu acabei um pouquinho antes do tempo. Você ia falar da fé. A montanha, as montanhas que quando Jesus fala assim que a fé transporta as montanhas. É lógico que a nossa fé, quando a gente tem essa confiança firme, eu acredito que a gente pode mesmo realizar vários fenômenos, inclusive materiais. Mas como Jesus e os estudiosos do Evangelho sempre reforçam isso, Jesus nunca falava de uma forma direta, né? Os estudiosos acreditam que quando ele falava de remover montanhas, não eram as montanhas físicas, de você... Seria até um esforço inútil. Imagina quanta energia a gente tem que usar, né? Para fazer o Pico do Paraná e ir lá para o Rio Grande do Sul, né? Sei lá para onde. Não era isso que ele queria dizer. Ele falava de remover montanhas, mas essas montanhas dos grandes desafios que a gente tem na vida, né? O desafio do medo, remover as montanhas do medo, né? Remover as montanhas da incredulidade, né? Remover as montanhas da fraqueza, da falta de vontade, da preguiça. São essas montanhas que Jesus falava que a nossa vontade tem que estar a serviço, e que se a gente tiver uma vontadinha pequenininha, bem concentrada, a gente consegue superar isso. Porque a gente não supera sozinho, né? Como a gente falou, existe toda essa força espiritual, esse campo senciente que está todo mundo interligado, né? Trabalhando junto. A gente vence um desafio, a gente não venceu sozinho. A espiritualidade de benfeitor ajudou, os nossos ancestrais ajudaram. E quando a gente vence, não é incomum a gente perceber que essa vitória também é com os outros componentes da família que vêm depois, as outras gerações, ou mesmo os que estão atrás da gente, são beneficiados, né? Quando a gente vence as grandes dores, todos esses grandes desafios, a gente não vence sozinho também. Assim como a gente também não cai sozinho, né? Quando a gente cai num desafio, aqueles que estão com a gente, nossos filhos, nossos netos, os que estão para trás, caem junto com a gente. Então, é essa beleza de estar todo mundo junto, que a observação, o estudo, vai tornando cada vez mais forte a confiança nisso, né? E a gente vai trabalhando com cada vez mais esperança. Acho que a mensagem de hoje é essa, né? Não abandonar a esperança e torná-la forte através de uma atenção muito grande na vida e nos estudos também. Porque os testemunhos das outras pessoas, aquilo que não só os seres desencarnados, né, através da psicografia, mas os seres encarnados também, quando a gente se submete a um estudo de grupo, né, numa casa espírita, vou lá fazer o ESD, vou fazer lá o estudo sistematizado, né, vou fazer um estudo qualquer lá, o estudo dos livros da Joana de Ângeles na casa espírita, você também está comungando com outras pessoas experiências, e essas experiências também fortalecem a nossa fé. Porque eu não preciso ser vidente. Às vezes, quando eu confio no que o vidente está falando, eu também vou acreditando em outras coisas que eu não consigo ver, né?
Acho que é isso, né, Cris? Alguém tem alguma pergunta? Às vezes eu falo rápido demais, né? Está no horário. Então é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade. Eu não deixei de ser aquele menino bully, sabe? Cada vez o bully tá menos cheio, assim. Eu ainda questiono bastante. Eu acho que se o questionamento não for um questionamento frio, for um questionamento que busca entender melhor, tá valendo. Tá dentro do que o Espiritismo entende como fé inabalável, de busca de fé inabalável, né? É isso aí. Acho que uma coisa importante que o Alexandre falou, né, é que a fé, a gente entende aquela fé seguida do esforço próprio, né? Você tem fé em alguma coisa, você faz a sua parte, né? Porque se você rezar e ficar sentado, né, Alexandre, não fizer nada. Então, essa confiança ela tem que estar atrelada ao desenvolvimento dessa capacidade de observação, de atenção, né? Se você está atento, você vai perceber que Deus está agindo, porque senão a gente pede aquilo que a gente falou no começo, né? Você pede, vem ajuda, você está esperando o céu abrir, a luz descer, né? E a resposta vir do mágico, né? Mas o mágico é a vida, viver já é mágico, né? Olha o que precisa para um neném nascer saudável, né? Tem tanto, eu trabalho na saúde, então a gente vê assim, tanto risco numa gestação, tanta coisa que o médico tem que tomar cuidado para a mãe conseguir trazer a criança bem, né, até o nascimento. É um milagre, né? Se você pensar a vida já é um céu que se abre, né? É isso, Alexandre. Agradecendo aí a tua... Vamos orar com música, então? esforço, né? Dedicação para nos trazer a mensagem, né?